Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal sobre radiologia. Você que acessa o nosso conteúdo pela primeira vez, aproveite para fazer a sua inscrição e ficar por dentro de todas as nossas aulas, dicas sobre as radiografias convencionais e especializadas. Tá? Dá o seu like no final desse vídeo, faça seu comentário sobre o que você achou dessa aula, sobre alguma dúvida que pode ter ficado. Tá? E o tema da aula de hoje será sobre escanometria de membros inferiores, pelo método de Farrell. Bom, a hipótese diagnóstica é a dismetria, ou seja, é a diferença do comprimento dos membros inferiores, né? Tem essa designação, ela é denominada dismetria ou heterometria. Ela pode ser a diferença de uma perna ser maior que a outra, um fêmur maior que o outro, tá? Pode ser causado por uma alteração anatômica ou estrutural dos membros inferiores, ou até mesmo por algum tipo de lesão, um trauma, uma fratura. A escanometria do método de Farrell, ele é um exame que ele é rotineiro, tá? Na maioria dos serviços radiológicos. E este método ele consiste na técnica de 3 exposições em um só chassi radiológico, dividido em 3 partes iguais, para as articulações dos quadris, dos joelhos e dos tornozelos, com o uso de uma régua acrílica com os números de chumbo, e essa régua será alinhada no plano médio sagital do paciente com a linha central da mesa. Bom, a medida também ela pode ser dividida em 3 partes iguais, ou deixar uma parte maior para o quadril e outras 2 partes iguais para tornozelos e joelhos. Bom, a distância foco-filme de um metro chassi no CR ou no convencional será dividida em 3 exposições. No sistema DR se fará as normas de colimação de cada região de interesse, fazer uso da proteção de gônadas, tanto para mulher quanto para homens. Raio central ele é perpendicular a cada articulação. Tá? A identificação no canto inferior direito do paciente e pede-se uma apneia, quer dizer, perdão, no caso da escanometria, você orienta o paciente a não se mover, ele pode respirar naturalmente, sem que haja movimento do seu corpo, tá? Bom, o ajuste da régua, primeira coisa, vamos começar com a sala. Então, a régua fabricada em acrílico, tá? Esse numeral, os números aqui são todos em material de chumbo, a régua deve ser alinhada na linha central da mesa, tá? Você deve correr a gaveta de forma que a margem inferior do chassi fique no marco 0 aqui da régua, ok? Que é a região dos tornozelos. E a régua é importante que ela seja fixada com esparadrapo ou algum tipo de fita adesiva. Então aqui no caso eu fixei só essas 2 regiões das extremidades, perdão. Mas você pode também colocar 3 esparadrapos, 5, para que essa régua não saia da posição quando você colocar o paciente sobre ela. Tá? Dando ênfase aqui. Então, essa numeração toda, ela consiste em... é feita em chumbo, ok? Para que você possa ler os números de forma correta na radiografia, você deve posicionar a régua na mesa de exames de forma que você possa ler os números, porque será realizado em AP. Então, quando você for digitalizar ou for revelar a sua radiografia, você vai ver que os números estarão posicionados de forma que você possa lê-los naturalmente. Tá? Aí a questão da fixação da régua. Bom, existe o divisor para a escanometria. Então há no mercado já há um bom tempo já esse divisor que divide o chassi em 3 partes. Ele é muito usado para fazer exame de escanometria em serviço que se use o CR, ok? Ou o raio-x convencional. Tá bom? Você pode utilizar no CR também, colimando a janela no tamanho específico, porém nesse divisor você vai ter as 3 divisões iguais, tá? Você pode fazer no CR, sendo o equipamento que você trabalha na instituição aí, você pode reservar também um espaço um pouquinho maior para o quadril e dividir aqui em metades iguais o restante para fazer o estudo dos joelhos e dos quadris. Bom,
A divisão do cassete. Então eu tenho aqui um cassete que é usado no sistema CR. Eu vou dividir esse cassete em 3. Nota que aqui eu deixei um espaço maior para o quadril e eu dividi em 2 aqui para fazer o estudo do joelhos e tornozelos. Tá? Então eu deixei 19 centímetros para mim incluir a região da articulação coxo-femoral. Tá? Deixei 12 centímetros para as articulações dos joelhos e 12 centímetros para as articulações dos quadris. Então veja aí. Então o planejamento da nossa canometria. Muitas vezes o técnico vive refazendo por não planejar o estudo da sua escanometria. Então aqui no estudo bilateral eu tenho lá em cima coxo femoral, joelho e tornozelos, ok? Pode dividir em partes iguais, como nós vimos anteriormente, e os exemplos são proporcionais às estruturas anatômicas para um melhor aproveitamento do chassi, ok? A colimação deve ser precisa também. Então, voltando aqui, você vai ver que aqui é a região de tornozelo, joelho e quadril. Tá? Na verdade, aqui essa mesa, a linha está fora aqui porque eu corri essa mesa para lateral para a gente poder ter uma dimensão nessa vista aqui um pouco diagonal da relação dessas marcas aqui, das bordas inferiores do receptor de imagem. Aqui é a borda média, então temos aqui a região ao lado do crânio, região dos pés, e aqui é a região central do receptor de imagem. Tá? Então, cada colimação deve ser precisa, ok? Bem dividida, bem estruturada para que você possa executar o seu exame. Tá? E lembrando que você vai mover apenas a gaveta, tá? Durante a exposição e não o paciente, para que você não tire de cima da régua e haja uma alteração no momento que o médico for fazer as medidas e assim produzir o laudo. Bom, aqui o paciente já está deitado sobre a mesa. Embora a régua seja fixada, a régua deverá ter as suas fixações aqui, ok? Os pés do paciente em rotação interna, cerca de 30 graus, tá? Você pode colocar aqui um apoio aqui embaixo de isopor para estabilizar as articulações e pode passar aqui uma volta de esparadrapo ou de uma fita crepe para que o paciente não venha mover os pés, tá? Com o tubo de raio-x, você vai ver aqui o alinhamento da régua e você pode girar, angular o tubo para a região aqui do plano médio-sagital do paciente para ver se corresponde, se está alinhado o plano médio-sagital do paciente aqui na região superior até os membros inferiores, para saber se o paciente não está inclinado para a direita ou para a esquerda. Também é essencial ver se a pelve não está rodada, ok? Faça essas conferências, pode-se aplicar as questões da imobilização. Bom, o método de Farrell, eu costumo fazer o exame a partir do tornozelo. Você pode acostumar também fazer o exame a partir do quadril. Isso não vai interferir no produto final. O que vai interferir no produto final do teu exame, da tua radiografia, é se você não colimar perfeitamente as estruturas, tá? Não correr a gaveta, colocar a régua torta, são as observações anteriores. Porém, até aqui, nós vamos ver o quê? Vamos radiografar a região tornozelo. Então, o raio ele vai ser perpendicular à articulação do tornozelo, ok? Eu costumo colocar a região da sola do calcânio aqui no marco 0, e onde eu vou ter o que? A referência do começo do cassete, tá? A articulação vai estar aqui no meio e eu radiografo os tornozelos, certo? Então aqui é a medida proporcional, aqui é da metade, dessa metade que eu vou trabalhar está aqui, esses 2/3 aqui, então 1/3 do tornozelo está aqui. A outra parte eu vou subir a gaveta, só a gaveta, tá? O paciente vai estar paradinho. Aqui eu corri a ampola de raio-x para mim.
para que eu possa te mostrar que o raio, a luz, aqui o feixe de raio-x aqui, ele está incidindo na região do meio do chassi. O raio central ele vai entrar perpendicular na base da patela ou aqui na fissura poplítea, tá bom? Onde vai estar a articulação do joelho. Então, dividindo aqui em 3 o cassete, aqui eu fiz o tornozelo, aqui eu faço agora o joelho, certo? Nossa terceira exposição é a partir do quadril, as articulações coxofemorais. Então, note mais uma vez. A colimação, tá? Esse terço superior aqui, eu coloquei a articulação coxofemoral no centro dessa parte descoberta, essa parte que eu vou irradiar o chassi, ou o receptor de imagem, ok? Para achar a articulação coxofemoral, que geralmente é onde há os erros na escanometria, você pode tocar o paciente, peça licença para ele, ache a espinha ilíaca do paciente anterosuperior, coloque a margem superior aqui do seu chassi, paralelo, né, rente aqui, ó, a espinha ilíaca, e coloque o raio central na porção que você tem. É uma das dicas. A segunda dica você pode começar a fazer escanometria a partir do quadril. E o que você faz para achar a articulação coxofemoral? Você flexiona o quadril do paciente em 90 graus, e onde tiver a articulação, a dobra da pele, aquela prega aqui, é onde vai estar incidindo o teu raio central, que vai ser a articulação coxofemoral. Bom, na mesa de exame o paciente então, ele vai estar disposto assim, ele vai estar deitado, as mãos estarão para cima, aqui a mesa, a régua estará fixada logo abaixo do paciente, tá? A rotação dos membros inferiores. Então eu faço a minha primeira exposição no tornozelo, e eu vou adquirir essa imagem. Então eu vou agora adquirir a minha posição, a minha radiografia dos joelhos, incidindo no meio da articulação do joelho. E eu vou gerar essa radiografia. Tá? A terceira exposição será na articulação coxofemoral. Espinha ilíaca anterosuperior, ok? Onde eu vou irradiar aqui o chassi e eu terei a articulação coxofemoral no meio do filme, ok? Apenas, né, devemos mover apenas a gaveta. Então eu vou frilar novamente isso aqui. Mova apenas a gaveta e não o paciente. Se o paciente for muito grande e a gaveta ficar muito aqui abaixo, você de forma cuidadosa, com o máximo cuidado possível, você pode correr a mesa levemente para baixo, sem lateralizar a mesa, ok? Para você não perder a referência da régua centrada, para que você tenha um exame onde a tua régua vai ficar bem no meio da estrutura, tá? Então, revendo. Então, articulações coxofemorais, articulações dos joelhos e as articulações dos tornozelos. Então, aqui nesse caso, eu coloquei um bloco de isopor aqui e prendi os pés desse paciente, o qual eu examinei. Uma outra dica também que você pode e deve usar um aparelho convencional, para que você não queime a régua, é usar um saquinho de soro e colocar em cima da régua nas posições de tornozelo e do joelho. Ou seja, o soro, né, no saquinho de soro, ele vai servir como um tipo de filtro. Ou seja, ele vai absorver parte da radiação na régua, de forma que ela não venha a ser queimada, né? Que a gente não venha a perder a régua nesse estudo. Bom, então está aí a nossa escanometria em 3 exposições, certo? Eu tenho o costume de começar dos tornozelos aos quadris. Você pode fazer dos quadris para os joelhos, tá? A incidência padrão é essa incidência, para que tenha um bom diagnóstico, para que o médico possa avaliar aí se há alguma diferença dos membros inferiores do paciente que nós estamos examinando. Ok? Então fica as minhas dicas aí. Uma outra coisa, antes de finalizar o vídeo, por exemplo, você pode pegar um paciente que ele seja muito grande, desproporcional às medidas na escanometria. O que você pode fazer? Você pode também fazer a escanometria do lado direito e depois do lado esquerdo. Ou seja, você centraliza a régua, na verdade você centraliza o membro inferior de estudo, deixa a régua na margem direita, tá? Aí você faz os disparos, como nós vimos aqui,
tornozelo, joelho, quadril, ou quadril, joelho e tornozelo. Você examina um lado e depois você faz o mesmo estudo do outro lado do paciente, o contralateral. Por quê? Porque existem pacientes que a diferença é muito grande no membro inferior e acaba se perdendo, refazendo muitas vezes. Então, se você vê que o paciente ele não vai englobar as duas articulações ali naquele exame, naquela colimação, você pode fazer o membro inferior direito e depois fazer o membro inferior esquerdo sem problema nenhum. O médico vai laudar de forma precisa os dois lados, ok? Então fica uma dica também para você que está iniciando, para você que tem dificuldades aí na realização da escanometria. Bom, Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Faça seus comentários aí, se inscreva no canal e até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe.